Olá! Inscreva-se, comente, deixe seu like e colabore com qualquer valor através do Pix. Bora então? Uma inércia. Só que nós, torcedores, a gente passa a acreditar que é possível mudar. A gente passa a acreditar, porque é isso que move qualquer time de futebol, é justamente o torcedor. E eu tô falando, por mim, que por todos os meus compromissos profissionais e tal, a minha equipe viaja. Eu não consigo, porque senão eu não conseguiria ficar no ar tanto tempo quanto eu fico no dia a dia, então eu não consigo ir pro estádio. Agora eu fico imaginando um pai de família, que muitos fizeram isso ontem, de pegar e fazer aquele bate-volta, de tu pegar um ônibus em condições complicadíssimas, vai batendo a bunda até Curitiba, aí depois tu faz o jogo, aí às vezes tu é maltratado pelo outro torcedor, tu é maltratado até pelos órgãos de segurança, aí tu às vezes não tem dinheiro para poder dormir, tomar um banho no hotel, aí tu simplesmente pega de uma hora para outra e volta de novo, sabe? E tu gasta, e tu compra camisa, e tu faz não sei o quê. Cara, tem algumas coisas, mas isso é o que deixa o torcedor o tempo inteiro ligado. Porque o torcedor paga para torcer, você já pararam para pensar nisso? A gente paga para torcer. Porque a gente compra camisa, a gente paga a mensalidade, a gente faz tudo. A gente dá de presente, produto do Grêmio. Quando nasceu minhas netas lá, elas nem sabiam o que era a vida. Elas estavam alguns minutos respirando. Eu já passei na loja e enchi de roupa do Grêmio e já coloquei. É isso, é o seu torcedor. Então, presidente Alberto Guerra, e eu vou falar na sua pessoa, presidente, porque o senhor é o presidente. O senhor um dia resolveu que o senhor queria ser presidente do Grêmio. E eu tenho certeza que o senhor tem capacidade para isso. O senhor já mostrou isso, mas eu tenho certeza também que o senhor não tinha noção do que era o seu cargo. O senhor já tinha passado pelo futebol, o senhor já tinha sido homem de futebol, o senhor já tinha frequentado o vestiário com alguns dos principais nomes do Grêmio. Mas eu tenho certeza que o senhor não sabia o que era a obrigação do seu cargo. Sabe por quê, presidente? Porque tudo isso que eu estou dizendo dos torcedores, eles têm que pelo menos ter o direito, nós torcedores, temos que pelo menos ter o direito de ouvir em algum momento o senhor falar com a sua torcida. Só que o senhor se esconde, presidente Guerra, para ficar bem claro. O senhor se esconde atrás do Renato. Qualquer criança que goste de futebol, se montar um time, em algum momento vai dar um nó tático no Renato. E não precisa ter um time qualificado, não. O Corinthians está caindo aos pedaços. O Corinthians ontem tinha quase um time de desfalques. O Corinthians deixou jogadores titulares no banco de reservas porque eles não estavam nas melhores condições. O Ramalho, que entrou no segundo tempo, tinha sido titular. O Rodrigo Garro, que é o melhor jogador do Corinthians, tinha sido titular. E nós não perdemos essa classificação ontem. Nós perdemos na semana passada, quando nós tivemos um jogador a mais durante 40 minutos. Mas a soberba do Renato permite que ele vá para a entrevista. Tá ali o torcedor, sabe? Cara, o que a gente recebe de recado? Torcedor chorando, criança chorando. Porque o torcedor ama o clube. E aí o cara que ganha R$1,5 milhão por mês para resolver os problemas do Grêmio. Ele vai para a coletiva, primeira pergunta do Simon Bianchini, ele olha pro repórter assim, sabe, eu vou rir, tu quer que eu ria da tua pergunta? Pá, R$1,5 milhão. Agora vamos imaginar que fosse o Celso Roth ali, que fosse qualquer outro treinador, mas não, aí onde se viu o Bagé. O Bagé é secador. O Bagé é colorado. E não precisa nem vocês, alguns que não gostem de mim, dizer isso. Eu tenho amigos, meus irmãos de vida, que me dizem a mesma coisa. É proibido no Rio Grande do Sul, se tu for gremista, tu ousar criticar o Renatinho. Porque o Renatinho Carioca, ele ganha só R$1,5 milhão para resolver tudo, para cuidar de tudo isso. Porque é o hotel, é o pet, é o colchão, é a puta que pariu. Tudo tem problema no Grêmio hoje. Só o Grêmio que não pode resolver os seus problemas. E cadê o meu presidente? Cadê o meu presidente? Para chegar e dizer para esse torcedor, olha, vocês não são um bando de abobado. Aliás, a última vez que ele falou sobre o torcedor, o presidente corneteou a torcida porque tinha só 7 mil no jogo contra o Bragantino. Tu imagina tu cornetear a tua torcida, que viaja não sei quantos quilômetros para ir até Curitiba. Esse é o Grêmio de hoje. É uma inércia. Então, o Edenilson nasceu para ser triste. E eu não falo isso de agora. Eu gosto do Edenilson. Eu fui um cara, quando perguntaram a contratação dele, eu acho boa, mas ele não nasceu para ser feliz, cara.
É só vocês pegarem toda a carreira do Edenilson. É o Barrichello naquela famosa corrida, que ele tinha tudo para passar o Schumacher, hoje sim, hoje não. É o Edenilson. É hoje, Edenilson? Não, não é hoje, Edenilson. Dos 3 pênaltis que o Grêmio errou, 2 o Grêmio chutou fora da goleira. Vocês acham que o Renato treinou pênalti? Numa boa, vocês acham que o Renato treinou pênalti? Por que vocês acham que tá fechado o treino? Vocês acham que é só por birra, pro Renato mostrar pro presidente Guerra que quem manda no clube é ele e não o presidente? Vocês acham que é só por birra? Não é. O Renato não abre treino porque se ele abrir o treino vira mais vergonha ainda. Aí tu pega num clube qualquer de futebol, o Monsalve, ele faz ele vem contratado, aí ele fica 4 jogos só olhando. Vai pro banco fardado, aquece e não entra. Aí no 5º jogo, quando deu uma pica, gramado de plástico, tu não conhece ninguém, time desentrosado, hoje tu vai. E aí ele faz assim, eu vou te mostrar então por que tu tá errado. E ele esfrega o jogo na cara do Renato. Sabe o que ele acontece no outro jogo? Ele não entra. Aí eu fico pensando assim, eles, professor, me põe 3 minutinhos, porque ele precisava em determinado momento, o Ramon Dias, técnico do Corinthians, que esse sabe o que é tática, ele amarrou o Cristaldo. E aí tá todo mundo vendo. O César Fábio fez uma pergunta pro Renato ontem. Aí o Renato veio aqui, não, porque se eu falar de futebol, eu engulo vocês. Engole nada, Renato. Mas engole nada. Se tu for pra debate de futebol, tu é vencedor, tu é bom pra caralho. Mas debate de futebol, tu não engole ninguém. Mas tu não engole ninguém, Renato. Mas nem em debate, nem na prática, e nem dentro de campo. Tu é um baita, tu é o maior ser humano que já vestiu a nossa camisa. Mas em debate de futebol, tu não engole ninguém. O cara dizer pro torcedor que até o Zico errou pênalti na Copa, isso é brincar. Um cara que ganha R$1,5 milhão de reais. Aí o presidente Guerra vem falar em dificuldade financeira, pagando R$1,5 milhão por um treinador. O Grêmio está numa inércia danada por tudo. Porque o Renato manda no clube, é só o Renato que fala pelo clube, o Renato é escudo da diretoria. E aí, como o Renato protege a diretoria sequer tem méritos para tentar cobrar o Renato. Vai cobrar como? Ué, peraí, eu tô aqui, vá tomar pancada da imprensa por vocês não aparecem? A última vez que a diretoria apareceu numa entrevista do Renato, eles estavam com cara de guri chorão, num cantinho da sala, assistindo o Renato falar. Isso é o Grêmio, isso não é time de faculdade. Vocês estão de brincadeira. O Reinaldo não era pra estar mais no Grêmio, né? Nós vamos cobrar o Reinaldo? Aí o Reinaldo falou ontem, não, porque o Corinthians fez uma estratégia e vocês não tiveram capacidade de entender. Cara, é surreal o que aconteceu ontem, mas é só mais um capítulo. Vem coisa pior por aí. Fiquem tranquilos porque vem coisa pior por aí. Ou vocês acham que contra o Fluminense da Libertadores o Mano não vai engolir o Renato? Se qualquer criança engole o Renato. Mas é proibido criticar o Renato. Coitadinho, R$1,5 milhão para ter que estar sendo criticado por secadores, como dizem os gremistas, que gremista não pode criticar o Renato, porque é secador.